Olá, pessoal. Nosso assunto agora é história, certo? É sim, história, né? E nós vamos falar hoje da influência negra no Brasil, certo? Aí você vai dizer, tio, mas tio, a gente só fala disso aí, né? Pessoal, porque os professores de história que fazem os livros, eles têm uma preocupação muito grande, certo? Que vocês, alunos, né, que estão crianças que estão crescendo, né, se tornando adultos, vocês não esqueçam, né, do papel do negro na nossa sociedade, certo? Eles não querem, né, que quando você, seja você o negro, ou então você se encontrando com uma pessoa negra, você não esqueça de como aquela pessoa, qual foi a história, né, que foi contada, né, o que foi feito para aquela pessoa estar ali na tua frente naquele momento. Você está passando por ela, ou você vê-la em algum lugar, né? Os livros de história têm uma preocupação muito grande que você não esqueça por que aquela pessoa está ali, de onde ela veio, né? Ou às vezes até você, às vezes você é o próprio negro, né? Como a gente já conversou em outras aulas, nós somos o resultado de uma mistura, né? De uma miscigenação, né? Mistura de raças, né? Então, às vezes a gente está entendendo a nossa própria história. Agora vamos às nossas aulas. Pessoal, a gente já entendeu que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? E queriam ocupar as terras, né? Vamos ocupar, né? Porque se a gente não ocupar, vão vir outros países aí dizer que não é nosso, porque a gente abandonou. Então precisava haver uma ocupação, né? Para que pudesse marcar território, né? Confirmar o domínio, a descoberta. Então começaram a se fazer alguns trabalhos aqui. A gente já ouviu falar muito do pau-brasil, né? Mas não era só pau-brasil, não. Com o decorrer do tempo, eles foram encontrando novas formas de ocupar esse espaço, né? Plantações, né? A gente vai ver a plantação de cana, né? Cana de açúcar. Por quê? Porque o Brasil, quando os portugueses chegaram, viram que só pau-brasil não ia resolver, porque o pau-brasil só tinha ali próximo ao litoral, para a parte de dentro do país não tinha. Então eles tinham que procurar novas maneiras de aproveitar aquela terra toda. Então eles pensavam na cana-de-açúcar, né? Só que a cana-de-açúcar, até ela se transformar em açúcar, né, tem todo um processo, né? Precisa plantar, precisa aguar, precisa cuidar, depois precisa cortar, né, quando está pronta, né? Depois carregar para o engenho, né? E assim sucessivamente. Então assim, pessoal, ó, o processo era assim. Os portugueses mesmo, eles não queriam saber de trabalho pesado, não. Aí já tinha os índios que também não aguentavam. Os índios, eles eram escravizados, mas eles não aguentavam e acabavam morrendo, adoecendo. Então, os portugueses não queriam, os índios não aguentavam. Então, solução, capturar os negros, né? Trazer eles para cá, obrigado à força e obrigá-los a trabalhar. E mais uma vez esses negros vieram. Vocês vão ver que desde 1570, né, até 1710, o número de engenho foi só aumentando, né?
Entenda, o engenho é o lugar onde se faz o processo da produção da cana-de-açúcar se transformando em açúcar, certo? E aí tem todo um processo de uns trabalhos, umas caldeiras, entendeu? Moer a cana, tem uns trabalhos pesados para fazer até a cana chegar a ser açúcar. Enfim, e aí colocam os negros para fazer isso. Só que assim, pessoal, o problema é que nem a gente já viu em aulas anteriores, né? Primeiro os negros vinham abrigados. Depois eles faziam essa viagem em condições piores do que... Assim, não tem nenhuma palavra para descrever, entendeu? As situações que eles, às vezes, eles tinham que beber a própria urina e comer a própria fezes para poder sobreviver. Então, assim, não tem nada que... Eu não consigo encontrar uma palavra para descrever essa atitude desse transporte, né? E assim, o número que eles colocavam dentro de um navio lá na África para o número que chegava aqui, vivo, né? Só vivo mesmo, porque era doente, já chegava numa situação precária. Era um número muito menor, né? A maioria morria ali na viagem, aí eles faziam só soltar ali dentro do mar e a vida seguia, né? Então, assim, foi muito maus tratos, né? Muita lamentação. Então, assim, pessoal, ó, aqui esses negros, a vida desses negros funcionava como? Eles trabalhavam, né? Acordavam ali de madrugada antes do sol se pôr, começavam a trabalhar e só paravam de trabalhar quando o sol, né, se punha, né? Aí eles acabavam. Então eles trabalhavam mais de 10 horas por dia. Outra coisa, na hora que eles se recolhiam, eles não tinham lá uma caminha, um lençolzinho, um travesseiro, não tinha nada disso não. Eles tinham um galpão, né, que era um local que tinha como se fosse um quarto grande, mas sem nada. Que era deram o nome a esses lugares de senzala, né? Então senzala era o lugar onde os negros se recolhiam, né, após pararem de trabalhar durante o dia, ok? Outra palavra importante para vocês, o feitor, né? O feitor era o cara que ficava ali fiscalizando se os negros realmente estavam trabalhando e castigando aqueles que ele achava que não estavam fazendo o trabalho da forma que era para ser feito, né? Nessa história, assim, os negros, eles, assim, além de serem obrigados a trabalhar, eles ainda tinham que trabalhar num ritmo muito forte, muito acelerado, entendeu? Eles não podiam descansar, não. Essa palavra descanso para eles não existia, ok? Mas assim, pessoal, passado isso, né, a gente vai falar do assunto realmente assim que a nossa aula puxa, que é a palavra influência, né? Tio, e o que quer dizer influência? É tipo assim, a influência é aquilo que você segue, que você acompanha, entendeu? Ó, por exemplo, a gente tem influência negra na nossa comida. Vamos ver um exemplo. Nossa culinária, né? Deixa eu botar aqui. Culinária. Pronto. Olha só. E por que eu estou dizendo isso? Porque, tipo, hoje existem pratos que se talvez os negros não tivessem vindo para cá, a gente não conhecia. Como em muito canto não se conhece ainda. Um exemplo típico é a feijoada, certo? Feijoada. Tio, e como foi que nasceu esse prato? É o seguinte. Quando os donos, né, das lavouras, dos engenhos, matavam um porco, né, eles achavam alguns pedaços nojentos. Por exemplo, eles não queriam comer a cabeça do porco,
a orelha do porco. Eles não queriam comer os pés do porco, né? Porque o porco anda na lama, né? Então o que eles faziam? Eles tiravam aquela parte que eles achavam decente e aquela parte que eles achavam que não prestava, eles mandavam lá para a senzala. Lá na senzala, a maioria das vezes, a comida dos negros era só feijão. Então o que o negro fez? Ele misturou, certo? O feijão que ele tinha, né? Ele juntou esse feijão, certo? Com os restos dos porcos mortos que o Senhor, né, não queria. E aí, quando ele fez essa junção aqui, ele conseguiu chegar na nossa conhecida feijoada, né? Essa é a influência que pode ser dada como exemplo na nossa culinária, certo? Agora vamos pegar outro exemplo. Música. Isso quer dizer que até nas músicas, né? Os negros assim têm uma influência? Tem. Vou dar alguns exemplos aqui. Samba, de origem africana. Frevo, muito ouvido no carnaval, também de origem africana, né? A congada, certo? Deixa eu ver outra coisa. Maracatu, né? Maracatu também muito ouvido no carnaval. E tem o fandango. Aí vocês vão dizer assim, tio, mas tem umas coisas aí que eu nunca nem ouvi falar. Pessoal, é porque tem, como o Brasil é muito grande, tem coisas que ficam restritas a determinadas regiões, né? Como o nosso forró. Hoje é conhecido, mas até um tempo atrás tinha muita gente que não sabia o que era e que não sabia dançar, certo? Eu acho que há 20 anos falassem forró, 15 anos falassem forró em São Paulo, Rio de Janeiro. Pessoal, não, eu já vi falar, mas nunca sei nem o que é. Certo? Ainda hoje é isso aqui. Isso aqui também é estranho para mim, ó. Congada e fandango. Maracatu eu já vi, frevo eu já vi, samba eu já vi. Certo? E tem também uma que é muito famosa, que é uma dança escrava, que a gente já com certeza ouviu falar, que é a capoeira, né? Então, aqui eu tô dando, ó, 6 exemplos de influência negra na música brasileira, certo? Deixa eu ver aqui também. Outra coisa. A gente fala português, né? Nossa língua, né? Nossa língua, a gente fala o português porque nós fomos, né? Colonizado por Portugal. Mas tem algumas palavras que derivam, né? Tem algumas palavras que não são portuguesas de origem, né? São palavras africanas. Deixa eu me dar alguns exemplos aí. Deixa eu ver aqui. Moleque. Moleque.
Nossa, essa palavra moleque ela não é uma palavra portuguesa, é uma palavra africana, né? Que foi aportuguesada, né? Outra palavra também, nosso conhecido cachimbo, né? Cachimbo. Outra palavra que é um doce, o quindim, certo? Tem também o nosso conhecido também maxixe. E assim, vocês vão ver no livro de vocês que tem outras palavras. Além da feijoada, né, que eu falei, também tem o mocotó, né? Caldinho de mocotó, bom demais. Pessoal, a gente também recebeu influência negra no vestuário, certo? Tio, o que é isso, tio? Não, quer dizer que tem algumas coisas que são usadas, né? Usadas como adereços, né? Como acessórios, principalmente pelas mulheres, que são coisas que vieram da cultura africana. Tipo, colares, né? Aqueles colares, né? O lenço, certo? Outra coisa, pulseira nos braços, né? Aqueles tumbantes, aqueles negócio aqui enrolado aqui na cabeça. Isso aí tudo veio da cultura africana, né? Então assim, apesar dos pesares, né, muita coisa, né, boa também veio junto com os negros, né? E eles acabaram meio que passando geração a geração e algumas coisas acabaram chegando também entre nós, ainda em pleno século XXI. Bom, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer a leitura da página 26 e 27 do livro. Vão fazer a atividade do livro da página também. Depois de terminar de ler 26 e 27, vai fazer as atividades da página 28 e 29. Depois vão no caderno de reforço, façam a página 71 e a metade da página 72, certo? Até a nossa próxima aula. Boa sorte, fique com Deus, tchau.